Olá, sejam bem-vindos aqui a MF3, bem-vindos e bem-vindas. O tema de hoje foge um pouco à série que nós temos feito de filosofia e tudo mais, e pretende aqui fazer uma dedicação reflexiva sobre a oferta de conteúdos pelos meios da internet em geral, mas em particular isso que nós temos assistido mais ligado aos canais e todo esse processo de obtenção de informação que nós estamos, de certa maneira, vivenciando, experimentando novas modalidades. Por exemplo, no mundo acadêmico, hoje em dia nós temos um acesso extraordinário pelos meios eletrônicos. É uma coisa que eu, que terminei a primeira graduação em 2001, ainda ia até a biblioteca. Eu já assisti ali nos fins de 99, 98, o ato de consultar dentro de uma biblioteca um ficheiro e tudo mais, e depois fui vendo o computador entrando e facilitando a busca no próprio local da biblioteca, e uma questão de tempo isso depois começou a ser feito também à distância, e hoje em dia a consulta bibliográfica é produzida em revistas especializadas, onde tem acesso à internet, portanto, uma amplificação monumental dessas possibilidades. E um registro ainda mais recente é a utilização como referência bibliográfica da própria fala do autor em forma de vídeo. Então, se eu estudo Henrique Dussel, se eu estudo Agostinho da Silva, um pensador luso-brasileiro, e assim segue outros, mesmo pensadores vivos, eu tenho a opção de vê-los falando em vídeos e por que não ter isso como referência de conteúdo, referência de informação acadêmica. Porém, a forma como esses conteúdos são distribuídos é o objeto mais desse vídeo de hoje. Eu sigo há certo tempo o canal do Rogério Anetablian e é um canal, e eu sigo já há um bom tempo, esse ano especificamente, em 22, e eu creio que desde 20 eu tenho observado o trabalho que ele tem feito, a mobilização de especialistas que ele consegue conversar, que ele consegue falar. E, a meu ver, é hoje uma fonte extremamente importante, uma fonte extremamente elaborada sobre os fatos históricos. O Rogério se apresenta como analista, se não me engano, analista estratégico, alguma coisa assim, e tem produzido bastante informação sobre a movimentação da geopolítica contemporânea, especificamente ligado ao conflito na Ucrânia, mas ele fornece material, e eu passei a vê-lo mais nesse contexto, mas ele fornece materiais de análise, por exemplo, algo que me parece ser mais próximo, até uma questão biográfica ligado à Armênia, mas observando a forma dele trabalhar, eu já estava querendo fazer alguma coisa nesse sentido, de elogio da qualidade do conteúdo. É um canal que tem se esforçado e, a meu ver, tem conseguido se posicionar efetivamente numa análise para além do que a gente vê, e ele chama de torcida de futebol, que é uma análise o mais próxima dos fatos e uma tentativa de prospectar informações que ilumine a percepção dos fatos e que não deixe a gente, digamos assim, construindo uma narrativa sobre os fatos de modo equivocado. Os fatos não são uma coisa que foge à intencionalidade humana. O nosso canal, a MF3, se dedica muito mais a essa formação anterior à filosofia, portanto, uma formação de base que opera tanto no processo de difusão filosófica, como nós sempre avisamos, mas que espera-se com essa difusão uma ideia de formação filosófica de base, ou seja, antes de a gente ir para a discussão propriamente sobre temas como a geopolítica, como o canal do Rogério faz, teríamos aí uma reflexão anterior a isso ainda necessária de ser feita. E uma das discussões da filosofia é o que é um fato, se o fato existe ou, digamos assim, de modo radicalmente objetivo, como a ciência moderna desejou, ou se o fato é construído.
E obviamente que na construção da percepção do que é um fato, nós temos que nos perceber, temos que fazer perguntas que existem fatores que podem nos levar à construção de uma percepção do fato que não é única, pelo menos, que tem mais de uma percepção. E a capacidade desse canal, portanto, e do trabalho do Rogério é trazer pessoas especialistas. Recentemente ele tem conversado com pessoas do terreno, de corpos diplomáticos, militares, portanto, que estão para além da mídia. E, a meu ver, para nós professores, o material que o Rogério tem produzido, ele é uma referência educacional. É muito provável que em outros domínios, eu pessoalmente tenha diferenças, e é bom que é assim, né, porque estamos falando de humanos, de algumas perspectivas do trabalho do Rogério, mas nesses assuntos recentes tem sido uma fonte de um valor profundo que nós, que somos professores, temos que tomar em conta. Eu até sugeri recente num comentário, é muito trabalhoso fazer isto, mas transcrever esses registros, porque ainda a escrita para nós tem esse poder, né? Mas de cuidar desse material que está sendo produzido sobre análise dos fatos históricos que estão acontecendo hoje, organizar isto para futuros trabalhos escolares. Eu acho que é de um grande valor o que o Rogério está fazendo. Outros parceiros do canal dele, especialistas mais assim do campo militar, como o comandante de fragata, eu creio que seja capitão de fragata, chamado aí de comandante Farinaso, que também tem produzido análises estratégicas sobre os fatos geopolíticos. Para além, obviamente, de outras discussões que poderíamos suscitar, dado que, no caso, no Brasil, às vezes nós fazemos oposições entre esquerda e direita e não conseguimos avançar em temas. Eu já fiz vídeos sobre isso e um texto sobre quando a direita captura um tema, mas o tema não é da direita, ou a esquerda captura um tema, mas o tema não é da esquerda. E essa captura de um dos dois lados, de uma das duas torcidas, perde todos nós. Então, quando a direita fica associada à ideia de família, propriedade e tradição, parece que isso é só dela. E é mentira. O trabalhador também precisa pensar em família, em propriedade e tradição, ou seja, ter uma memória, uma narrativa de si, uma compreensão de si, porque isso é importante para a própria identidade dele. Então, essa captura de um dos lados prejudica todo mundo. E nesse caso dos dois canais, mas do Rogério especificamente, eu tenho observado que, para além dessa ideia de galera, de torcida, o trabalho tem documentado uma perspectiva factual que assustadoramente a grande mídia não tem conseguido fazer. É de causar espécie perceber os grandes jornais, os grandes portais e mesmo grandes nomes jornalísticos que eu aprecio muito, e eu gostava muito das análises internacionais dele em outro veículo, e agora eu vejo o indivíduo num veículo de matriz exterior ao próprio Brasil, fazendo certas análises, e me parece que a fisionomia do indivíduo está assim constrangida. Ou seja, nós acabamos nos criando situações de ordem econômica para a gente, que às vezes criam a não liberdade e a gente paga um preço muito caro. E é sobre essa ideia da liberdade financeira que eu lembro que o canal do Rogério não é monetizado. E aí eu encaminho para o mais fundamental dessa minha emissão, desse meu vídeo, é que, por outro lado, nós temos nesses streamers de distribuição de vídeos, esse paradoxo. Primeiro que é uma plataforma que todos nós somos vistos, somos conhecidos, então isso é fantástico. Por outro lado, é notório que há aí um privilégio do não senso. Nós temos figuras que estavam mais ligadas ao entretenimento, por exemplo, eu estava vendo esses dias, e exatamente pensando, um outro canal, que não vou mencionar o nome, mas tinha dois entrevistadores de uma pessoa que era especialista num assunto e tal, e os dois entrevistadores, tinha um deles que é o não senso por excelência, é o não conhecimento. O indivíduo cresceu com não sei quantos milhões no seu canal,
ele fazia um outro papel, é verdade, ele fazia o papel do entretenimento. E é claro que o entretenimento tem também o seu lugar, né? Ele não é uma coisa desprezível, etc. Não, o entretenimento é importante. É uma forma de cultivo, de dar risada, quer dizer, é importante haver o entretenimento. Mas o que eu observo é que há, por certas plataformas, o privilégio destes tipos de conteúdos, que é o conteúdo não especializado, é o conteúdo extremamente raso, é o conteúdo, enfim, que tem um papel, mas ele não pode assumir a totalidade do papel, digamos assim, de troca de informações e formação. Nesse quadro, então, que nós modificamos a modalidade de obtenção da informação que eu falava no início, eu fico me perguntando, será que, será não, né? Haverá uma tendência desses lugares comuns de tensionar a informação que vai fazer formação por uma perspectiva que hoje é visível, que é totalmente contrária a um trabalho como o Rogério tem feito, junto com o outro que eu citei aqui, o comandante, e junto com uma outra juventude de pesquisadores que aparecem nos seus canais, desenvolvendo trabalhos sérios, são acadêmicos, e muitas das vezes a gente pega aí trabalhos com indivíduos muito qualificados, que já apareceram no canal do Rogério, fazendo análise de geopolítica, e quando nós vamos ver os canais dessas pessoas, não tem uma grande divulgação, não tem a quantidade de inscritos, por exemplo, que a gente pode ver num canal de entretenimento. É uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma partilha mais pública de que há, sim, indivíduos interessados em fazer conteúdo profissional aqui na internet. Profissional no sentido não de ser apenas entretenimento, porque o entretenimento também pode ser profissional. Mas há, nesta nova modalidade de difusão de conhecimento, pessoas interessadas em produzir conteúdos no mais alto nível acadêmico. E é visível que há um privilégio, para começar no caso da monetização dos canais, que é o que o canal do Rogério tem, não sei se eu digo a expressão sofrido, mas ele não tem monetização. Um canal com um trabalho extremamente relevante como este não tem monetização. Pelo aspecto econômico, e depois a gente vai começar a se perguntar se não tem outros aspectos, o econômico é mais constatável, mas e os aspectos dos famosos algoritmos que mostram ou escondem? Porque um trabalho desse é de uma relevância fenomenal e é um trabalho de qualificação acadêmica e de qualificação profissional nos setores que estão interessados em questões de geopolítica, em questões de políticas públicas, uma série de fatores. A preocupação do trabalho dele tem sido feita, é visível essa qualificação. No entanto, não é monetizado. E aí a monetização acaba tendo que ser feita via o Pix e etc. E acontecem outras coisas, canais nanicos como o meu, por exemplo, não se qualificam para ser monetizado e acabam também sendo utilizados para mostrar conteúdo das plataformas que, digamos assim, nós utilizamos de graça, entre aspas, para entregar o nosso trabalho nela, em troca, obviamente, de ser visto. É um preço que a gente tem que pagar. Mas eu fico me perguntando, porque esta reflexão que eu estou fazendo aqui, muitos colegas às vezes propõem, não, mas você quer ter muitos views, faça tal coisa, não, faça outra. Ou seja, eu abrir mão de uma produção técnica, daquele métier que eu sei fazer, para fazer uma coisa que na verdade a plataforma dita para você o que você quer fazer, e aí o que ela dita, considerando a questão da monetização e considerando inclusive a indicação para ser visto, parece que há um privilégio para um dado tipo de entretenimento e dadas posições políticas. E aí acaba funcionando não como uma plataforma que permite efetivamente essa potencialidade que nós temos hoje, que é a possibilidade de encontrarmos conhecimento de uma forma nunca vista antes na humanidade. Ao invés de ser essa possibilidade de um modo positivo, é uma possibilidade, na verdade, que funciona como uma capacidade também nunca vista de simular o que as pessoas devem pensar.
Essa tese, portanto, dessa ambiguidade, desses meios que nos permitem expressar e ter acesso ao público, tem se mostrado nas chamadas revoltas coloridas. Muitos analistas tendem a indicar que isso pode ter sido um experimento quase que a partir de interesses globais que incidiram sobre pontos específicos do globo terrestre, as chamadas revoltas coloridas. Sendo alguns analistas também indicando que em 2013, se não me engano, aqueles protestos que tiveram no Brasil, começa a partir de São Paulo, espalha por causa de uma passagem de ônibus, tenha sido aí também algo nesse sentido. Coisas que inicialmente são hipóteses, eu não tenho como provar e é bom também a gente ter certos cuidados. Mas há correlações aí, há semelhanças. Encerro, portanto, dizendo que existe sim conteúdos interessantes disponíveis nas redes sociais e na internet, e o difícil é exatamente a construção de como que eu chego nesses conteúdos e também como que eu vou construindo a seleção desses conteúdos para que eu não viva a reboque das indicações dessas redes. Portanto, o meu trabalho como formação de base, eu vejo sempre a justificativa dele sendo pertinente e sendo reposta nesse sentido. Ainda é necessário e ainda é válido trabalhar conceituações que são próprias da filosofia, da sociologia, que servem de base para as pessoas em geral, para que elas sejam autônomas depois, para que elas construam seus repertórios e não apenas recebam os repertórios prontos e os juízos, digamos, já formulados. Como professor, o meu trabalho é nesta linha. E, obviamente, que eu atuo nesse campo e eu componho-me com informações de outros interlocutores. E eu finalizo dizendo que o trabalho do Rogério tem sido para mim essa referência, sobretudo dos fatos mais contemporâneos. Nos últimos 20 anos, sem dúvidas, ele tem uma preocupação, um esmero em articular informações desses últimos 20 anos, sem essa, digamos, torcida de futebol, que o futebol em si é um entretenimento, mais uma vez, é algo interessante, mas nesse deslocamento simbólico que a gente faz aqui para expressar a ideia de um simplismo e de assuntos que não são possíveis ser pensados como simplismo. E o trabalho do Rogério, portanto, indica que há espaço para a gente hiperqualificada. Há espaço para o entretenimento, mas há também espaço para a gente hiperqualificada e que não tem, digamos assim, que se converter também num show, num picadeiro, assuntos tão sérios como este. Ou seja, ter audiência a que custo? É possível ter audiência com um excelente trabalho sendo desenvolvido e para mim o trabalho aqui em foco e que serviu obviamente para eu fazer essa rede de pensamentos é um exemplo disto. Né? Não precisa ser picadeiro para ter audiência e ter interlocutores sérios e que se interessam pela natureza do trabalho, como ele está sendo feito. Espero que o Rogério não vire diversionista, porque certamente não seria um encaminhamento do trabalho dele que eu não apreciaria acompanhar mais. Ele tem todo o direito de fazer o que quiser, mas eu, enquanto profissional que me interessa por trabalhos de filosofia, de formação e de cunho de consultoria estratégica em setores de desenvolvimento humano, não posso compor a minha matéria-prima com quem eu interajo com pessoas que trabalham de modo diversionista. Finalizo mais uma vez fazendo esse elogio público e, na verdade, aproveitando este ensejo para firmar o posicionamento de que existe espaço para um trabalho sério e que não precisa virar picadeiro para ter audiência. Forte abraço, até um próximo vídeo aqui do nosso canal.